Vamos começar agora mais um Questão de Opinião, podcast de política, opinião, economia, aqui a gente discute os principais temas de Fortaleza e do Ceará e recebe figuras ilustres. E hoje mais uma, né? Aqui ao meu lado está Delano Rios, que é a editora aqui do jornal, vai acompanhar a gente nessa conversa também. Olá, E ao Rodrigo. meu lado, Roberto Moreira, diretor aqui do jornal também. E hoje a gente recebe presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Gadel Rolim, para fazer um balanço, né, dessa gestão à frente do Legislativo Municipal, falar um pouquinho de temas políticos um pouco mais espinhosos que a gente vive aqui em Fortaleza também. Olá, tudo bem? Quero agradecer aqui a presença do Gardel, né, que está aqui no nosso podcast, tudo, nossos companheiros aqui de Opinião CE. E a primeira pergunta que eu queria fazer ao Gardel é exatamente de um programa que a Câmara tem feito, né, assim, que tem se destacado e tudo, que é essa proximidade com o público, né? Existe uma reclamação muitas vezes da população da distância o vereador, o candidato só vem aqui na hora de pedir o voto. E aí o projeto da Câmara é um projeto que, inclusive, leva os vereadores eleitos, né? Assim, a Câmara Municipal para os bairros, né? Que é o Meu Bairro, Minha Câmara, não é isso? É Meu bairro, isso. Nossa Câmara. Verdade. Meu Bairro, Nossa Câmara. Isso, Desculpa. Meu Bairro, Nossa Câmara. Bem, primeiro eu queria começar agradecendo o convite, Roberto Moreira, Rodrigo Rodrigues, Delano Rios. Aqui a Opinião CE é um espaço democrático e muito ouvido, lido, né? Então, para mim é uma honra estar aqui e a oportunidade sempre de prestar conta com o cidadão de Fortaleza que faz parte do nosso trabalho, né? Você falou, Delano, de um programa muito importante para nós. Eu, quando estava ainda conversando com os colegas a respeito da eleição da mesa diretora, ou seja, colocando meu nome para presidir a Câmara, nós falamos da importância de ir aos bairros da cidade, certo? O que é que eu entendo sobre isso? O vereador, ele está todo dia na cidade, conversando com as pessoas. Mas é diferente, tem um espírito diferente quando nós, todos os vereadores, assessores, servidores da Câmara, saem dos muros, a estrutura física, né? Nós reproduzimos nos bairros também parte da estrutura física da Câmara, quando nós vamos até os bairros para escutar o cidadão de forma institucional. E temos feito isso, já rodamos 11 regionais, a cada mês a gente vai a um bairro diferente, ouvir o cidadão, e obviamente a gente leva todos os serviços da Câmara, Central da Cidadania, Escritório de Direitos Humanos, Procuradoria da Mulher, Escola do Parlamento, tantas ferramentas que a gente tem, parceria com outros órgãos também, a Prefeitura através da Secretaria de Saúde, de Educação, de infraestrutura para ouvir o cidadão acerca dos problemas da cidade, SESC, Senai, enfim, são vários parceiros hoje que nós temos nesse projeto, mas o mais importante deles, na verdade, a razão de existir, Roberto, esse programa é a gente levar a ouvidoria da Câmara Municipal, né? Esses servidores ficam entre os cidadãos de Fortaleza com tablet, pesquisando, perguntando quais são as sugestões, as opiniões, as reclamações, as queixas, para a gente nortear um pouco o nosso trabalho, né? E obviamente, depois que encerramos essa atividade, a gente compila tudo isso, eu tenho um relatório, eu faço questão de ver, para entender quais são as principais queixas do cidadão, e aí eu acredito que é por aí e a partir daí que a gente consegue desempenhar um trabalho melhor internamente na Câmara, né? Eu advogo sempre que o parlamento, para trabalhar com a população, para a população, precisa ter uma ausculta frequente, né? Nós estamos mudando aqui, é uma mudança de paradigma. Até pouco tempo atrás, a gente falava da representação, o cidadão votava num vereador para lhe representar, né? Ou seja, ele recebia o voto e ele tinha 4 anos de crédito para representar o cidadão na Câmara. E nós estamos evoluindo, e eu estou advogando isso, acho que é o melhor caminho, da gente ter um parlamento participativo, ou seja, o cidadão elege alguém para lhe representar, mas esses 4 anos precisa ter uma participação desse cidadão, né? Porque a cidade é muito dinâmica, então não dá para eu receber um voto há 2, 3 anos atrás e achar que daqui para frente o mandato é meu e eu posso votar como quiser. Na verdade, estar interagindo com o cidadão é muito importante. Eu queria fazer uma observação no que o senhor está falando, presidente. A gente que tem um pouquinho da história já, né, de acompanhamento da política, o senhor parece que acertou na veia. Como diz o ministro Paulo Guedes, né, direto na veia, né? Porque outros projetos da Câmara fracassaram, né, e publicamente fracassaram. Por exemplo, acho que era o Carlos Mesquita, o presidente,
ele fez a Câmara nos bairros. E era a sessão da Câmara, ia para o bairro, ou numa igreja, ou embaixo de um armazém. E lá era uma sessão da Câmara que não resolvia nada. E o que o povo propunha, nada acontecia. Ele levou, foi vai em alguns momentos. E o senhor não, o senhor está levando o serviço. Né? Na veia, o cidadão recebe o serviço e consulta com ouvidoria o que a população precisa para levar aos demais órgãos, seja estadual, federal, municipal. Sim. Funciona aí, esses serviços, Roberto, ele funciona como um atrativo mesmo. Né? O cidadão vai lá, pode emitir a segunda via da sua identidade, ele pode tirar... Nós temos uma parceria com a Enel, ele pode fazer uma reclamação ou tirar a segunda via de uma conta de energia ou de água, porque a Cagés também é parceira. Ou seja, tem vários serviços que nós agregamos a isso, mas para nós, o que é vital aí no programa é de fato escutar e ouvir o cidadão. Né? E aí, obviamente, a partir dessa escuta, a gente tem uma ação mais focada, discutindo aquele tema, entendendo a realidade daquele bairro que pode ser diferente de outro bairro ou de outra regional. Você está percebendo essa adesão? As pessoas vão, elas participam, elas... Porque assim, reclamar, eu acho que todo mundo reclama o tempo todo, né? E as redes sociais estão aí para provar isso, né? Mas de forma efetiva, como é que se houver essa participação da população? Eu vou lhe dar um dado para ficar claro. A Central da Cidadania da Câmara, que funciona na Câmara 5 dias por semana, ela atendeu no meu mandato em torno de 21 mil pessoas. Certo? Ou seja, 5 dias por semana, em 1 ano e meio aí, 21 mil pessoas. O projeto Meu Bairro, Nossa Câmara, que só vai aos bairros uma vez por mês, é um dia por mês, atendeu 20 mil pessoas. Ou seja, se você comparar, né, os números falam por si só. Ou seja, há uma adesão sem questionamento da população. E vão mesmo. O presidente, assim, falando dessa questão desse projeto da Câmara, assim, assim, você poderia dar um exemplo de algo que você, de repente, algo que não estava tão no radar na Câmara, não estava tão no seu radar como parlamentar, que de repente, assim, que essas sessões, que essa ida aos bairros trouxe assim, olha, uma questão que não estava sendo, nós não estávamos dando tanta atenção, mas que de repente ela ecoa, ela se repete nos bairros. Perfeita pergunta, Delano. Nós fizemos agora, na última sexta-feira, um fórum municipal sobre segurança pública. Né? Roberto Moreira estava lá, acompanhou uma parte, um debate extremamente rico. Foi. E por que nós fizemos esse debate, Delano? Porque nós conseguimos capturar no projeto Meu Bairro, Nossa Câmara, pesquisando com a população, que a segurança pública hoje é um problema real, gravíssimo, da cidade. Ou seja, todas as nossas pesquisas apontam que segurança pública é, se não o pior problema, mas está sempre entre os piores problemas. As pessoas preocupadas, Roberto, com isso, e procuram os vereadores e os servidores para dizer, olha, eu estou com dificuldade de atravessar o bairro, porque eu tenho que levar minha filha do posto de saúde, mas é em outra comunidade, muitas vezes eu sou impedida e tal. E nós não temos uma responsabilidade direta com a segurança pública, mas junto pensamos o que é que nós vamos fazer. Vamos discutir o tema. Vamos trazer aqui ministros do Supremo Tribunal Federal, como trouxemos o Flávio Dino, né? Vamos trazer alguém do Superior Tribunal de Justiça, vamos trazer professores, universitários, ex-secretários, para a gente discutir o tema. E fizemos um debate extremamente produtivo na última sexta-feira. Abriu, inclusive, os nossos olhos, inclusive os meus, para o papel da Guarda Municipal, né, de ter uma Guarda Municipal mais ativa, mais efetiva, funcionando muitas vezes como uma polícia comunitária. Essa é a visão hoje que nós conseguimos capturar do ministro Flávio Dino, que é mais ou menos o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, para nós, mesmo que a gente não possa dizer assim, agora, obviamente, nós vamos fazer um projeto de lei municipal que a gente vá colaborar com isso, mas compreender o problema, né, trazer... E foi a partir do fórum que o prefeito Sarto, através de informações do senhor, decidiu que vai armar a Guarda Municipal. Exatamente. Que é um fato novo, relevante e importante, e de risco e também de atenção ao pedido, chamamento da sociedade, né? Pois é, e esta ação que você falou, assim, que o prefeito Sarto anunciou que vai armar a guarda, vai empoderar mais a guarda, casa com o debate que nós fizemos. Exatamente. Ou seja, se algum vereador, assessor, servidor tinha dúvida acerca do papel da Guarda Municipal, o debate da sexta-feira foi muito esclarecedor para a gente, inclusive, fazer esse debate com a cidade.
Eu saí de sexta-feira, depois desse debate, muito mais empoderado para discutir com o servidor acerca desta ação que o prefeito Sarto anunciou, que é armar a guarda. Qual a importância disso? Por que fazer isso? Eu saí muito mais convicto disso, entendeu? Então, a gente, de alguma forma, a gente consegue capturar esse sentimento da população e traduzir, se não num projeto de lei, mas num debate importante como foi o que nós fizemos na última sexta-feira. Esse debate ele teve uma coisa interessante que eu achei, foi exatamente a presença do Dino, porque o Dino politicamente, né, e partidariamente, ele era muito mais próximo ao presidente Lula. Ex-ministro, tudo, né? Foi ex-ministro do Lula e tudo, e tá aí nesse momento político, assim, tá no outro grupo, que não é o seu, por exemplo, né? E ele ter sido convidado, porque a gente tem visto, às vezes, tanta animosidade entre os grupos políticos, né? E às vezes não vê é até incomum, às vezes, ver esse diálogo, né? Então, achei interessante a presença dele. Né? Esse tema, Delano, nós vamos ter que discutir para além das paixões políticas, partidárias, nós vamos ter que discutir. Inclusive, a imprensa tem um papel fundamental nisso. Esse é um problema real, talvez um dos maiores do Brasil. Acho até que da América Latina. E o nosso governador do Ceará aqui, né? Eu não digo nosso porque ele é de Claro, todos, governador dos cearenses, né? Ele reconheceu o problema da segurança como grave e soltou algumas frases de efeito que a oposição chama de frase marqueteiro, né? Onde ele diz que bandido vai ser tratado como bandido, que os bandidos devem deixar o Ceará. Então, as coisas muito fortes, né? Palavras fortes e que sinalizam claramente que ele perdeu a guerra, a batalha aí, né? Mudou o secretário, né? Mudou o secretário. Então... Hoje anunciou também, né? Anunciou um aumento do efetivo, né, de policiais nas ruas de Fortaleza, do Ceará, né? E eu queria só para complementar, que é uma pergunta que a gente ia trazer também mais na frente, né? O prefeito, ele assume também esse protagonismo no efetivo, né, de segurança que por meio da Guarda Municipal. Mas esse também é um ponto muito questionado por quem está do outro lado, né, ali do espectro político. Como é que o senhor avalia esse posicionamento do Sarto nesse momento e pegando uma das pautas que é defendida, por exemplo, por concorrentes ali do prefeito, né, do outro lado também? Nós temos o Girão, que defende isso, o Capitão Wagner, que defende armar a Guarda Municipal também. Como é que o senhor vê esse conchave nesse momento de efervescência, né? Rodrigo, eu primeiro preciso falar um pouco dessa postura, né, que o governador adotou nos últimos dias, de ter trocado o secretário, de ter feito falas mais duras. Eu acho até positivo, né, essa mudança de postura. Eu acho que já é um passo. Mas eu preciso dizer que não é apenas trocar o secretário ou ter falas mais duras que nós vamos resolver o problema. Eu tenho cobrado, e vou fazer aqui, né? Nós precisamos de um projeto, de um plano de ação do que será feito com a segurança pública do Ceará. A mudança de postura do governador, nós temos que aplaudir, é importante, nós estamos torcendo para que dê certo. Mas a mudança de postura do governador não basta. Nós precisamos de um projeto, de um plano. Ele disse que é um segundo momento, né? Então deve ter um projeto, não? O que me preocupa, Roberto, sinceramente, francamente, eu tenho tentado discutir esse tema distante das paixões partidárias. O que me preocupa neste tema, né, é que esse grupo que está governando o Ceará, Elmano e Camilo, já estão há quase 10 anos. Então, ainda vai ser lançado esse plano num segundo momento? Quando? Quando? Porque os índices de homicídio estão crescendo, né? Ou seja, quando vai ser esse plano? Quando? Essa é uma pergunta. O senhor já se divorciou do PDT com o PT? Na verdade, eu nunca fui casado, né? Aqui em Fortaleza, nós sempre fomos dissociados. É verdade. Né? O PT de Fortaleza com o PDT de Fortaleza sempre foi distante. Caminharam separados. Nós temos, Roberto, divergências. Apesar do PT muito sempre claras. ter votado no candidato do PDT no segundo turno. Né?
O senhor está caminhando com uma pergunta que eu vou lhe fazer, que eu não sei, é o que dizem na cidade, né? Às vezes o senhor não escuta porque não quer, né? Olha, nós Vamos temos, eu digo isso com muita tranquilidade, aqui não é nenhuma crítica ao PT. Nós do PDT temos divergências profundas com o PT. Profundas, certo? Me incomoda até, Roberto, algumas coisas. Por exemplo, os números da educação que estão sendo agora alardeados pelo governo, parabenizados por todo mundo, isso é um projeto do PDT. Quem iniciou a mudança da educação do Ceará não foi o PT, foi o nosso grupo, liderado por Cid Gomes. Na verdade, o PDT tem uma bandeira da educação de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Exatamente. Essa é uma marca nossa, certo? Alfabetizar as crianças na idade certa é uma tarefa dos municípios que foi estimulado lá atrás pelo governador Cid, para a gente ser franco no debate, honesto. A marca do PT com a educação é muito diferente. Quando o PDT assumiu, quando o Roberto Cláudio assumiu a prefeitura de Fortaleza em 2013, a educação de Fortaleza era uma das piores do Ceará. Do Brasil. Pior do Brasil. Então, nós temos divergências profundas. Né? Quer outro exemplo aqui, muito claro? Qual é a política de enfrentamento à pobreza do PT? Tá aí o Ceará sem fome. É louvável, interessante, dar comida para quem está precisando. É necessário, certo? Qual é a política de enfrentamento à pobreza do PDT? Treinar pessoas, capacitar para o trabalho. Fortaleza é a capital que mais capacita pessoas no Brasil. E por isso, Fortaleza é a cidade que mais gera emprego e renda de carteira assinada do Norte e Nordeste. Então, você percebe a diferença de como tratar as pessoas? A pobreza é você dar as ferramentas, ensinar, treinar, capacitar para o trabalho, do que você fazer uma política compensatória de dar o alimento lá no final, sem dar nenhuma perspectiva de dignidade e mudança de vida para aquelas pessoas. Estou dando esse exemplo para a gente se afastar, Roberto, de achar que somos todos iguais. Pelo contrário. Mas essa questão, por exemplo, você falou da educação. Teve um caso que eu acho curioso de se observar, é que nesse racha que teve do estadual, né, entre o PT e o PDT, muitas vezes parece que o PDT se não quis reivindicar o que ele tinha construído nessa política estadual. O Roberto Cláudio na campanha foi uma coisa de assim, olha, o candidato aí desse governo é o Elmano. Mesmo o Roberto Cláudio ter sido uma figura importantíssima nas gestões anteriores, né, assim, de aliança ainda com o Cid Gomes, depois com o Camilo Santana. Assim, você acha que o PDT também entregou muito fácil, digamos assim, essa herança do que ele ajudou a construir? Porque como você está dizendo, o que acontece? A política, concordo com você que a política estadual ela foi protagonizada por esse PDT. O próprio Camilo teve um momento ali que ele era muito mais próximo do PDT do que do próprio PT, mas parece que o PDT meio que tipo assim, olha, isso aqui não tem nada a ver com a gente, e assim, acho que meio que tentando dizer que frisar esse racha, mas que na verdade, assim, até que ponto o que foi construído, e aí de bom e também de ruim no Estado, né, é também do PDT, né, que esteve nesse governo, esteve junto até o racha lá da eleição passada. Delano, quando a gente vai discutir estes temas no calor de uma campanha eleitoral, muitas vezes a gente não consegue dar clareza aos projetos e a gente acaba fulanizando a disputa, né? É por isso que você sempre vai ver todas as minhas falas, as entrevistas e aonde eu sempre vou colocar algo que para mim é vital, que é o que você está colocando. Mais importante para nós do que o João, o Manel, o Francisco, é o projeto que ele representa, certo? Então, mais importante para o PDT é tudo que o PDT representa para o Brasil. O PDT não é o Partido da Educação só no Ceará. O PDT é o Partido da Educação no Brasil. Então, esta é uma bandeira do PDT. E do trabalhismo. Né? E do trabalhismo. Leonel Brizola foi quem primeiro falou sobre escola de tempo integral no Brasil. Ele fez a escola. Fez a escola de tempo integral. Os CIEPs no Rio de Janeiro. O governador que veio depois do Brizola saiu fechando porque disse que as escolas de tempo integral eram caras. Né? E Darcy Ribeiro já dizia, à época, 40 anos atrás, olha, a cada real que a gente não investe na educação agora para construir escola grande de tempo integral, nós vamos construir presídio lá na frente. Tá posto aqui. A população carcerária dos últimos 20 anos no Brasil quadruplicou.
Né? Então, nós estamos colocando, acho que você tem razão. O Chico Anísio tem um comentário que viralizou na internet, olha, foi feito há 25 anos atrás, no programa do Jô, no SBT. Antes da Globo, dele pra Globo. O Chico Anísio disse: o que vale a pena para o Brasil hoje está discutindo você preservar um macaco na Amazônia e você não olha para as crianças da favela que não estão estudando, não estão comendo, morrendo de fome. Nós vamos produzir uma geração de bandidos lá na frente. E está aí. Quer dizer, 25 anos, nós temos uma geração de garotos, né, das favelas, da periferia das grandes cidades, que viraram bandidos porque eles não aprenderam a ler, a escrever. Não aprenderam a fazer nada. Então eles foram praticamente entregues à marginalidade. E isso, Roberto, isso é uma lacuna, certo, de projeto de desenvolvimento estratégico para o país. Hoje nós temos claramente essa falta desse projeto, plano estratégico para o Ceará, e é por isso que eu disse de novo, né? Eu vou repetir, nós estamos há 1 ano e meio, o governador ainda está pensando qual é o plano que vai apresentar à população sobre segurança. Aí o Chico Anísio completou dizendo assim: eu fui tomar banho na praia, fui até onde a onda quebra, quase morro, ninguém me socorreu, eu tive que me salvar. Aí tinha uma baleia encalhada, tinha 850 pessoas para salvar a baleia. Hein? Mas não é? É porque é isso, eu acho que falta ao Brasil... E as crianças? Esses projetos estratégicos de desenvolvimento. Faltou ao Brasil lá atrás, falta ao Ceará agora, enfim... O senhor está falando de uma coisa interessante, que é política pública, é uma política concreta, né? Que mexe com a vida das pessoas. O senhor citou o Ceará, assim como tem outros projetos também, inclusive da Prefeitura, Costurando Futuro, tem, enfim. Política pública, eu acho que nós temos bons exemplos a nível municipal e a nível estadual para mostrar para o Brasil. O senhor acha que nesse racha que teve entre prefeitura e governo do estado, faltou um pouco de trato do próprio Sarto para mediar esse conflito? Pergunto isso porque, por exemplo, nós recebemos aqui recentemente a vice-governadora, a Jade Romero, e ela falou que a prefeitura não quis adotar o Ceará por elas, não quis assinar a adesão do Ceará por elas, e ela disse que não sabe por quê. E é uma política pública efetiva voltada para mulheres da capital e de todo o Ceará, né? O senhor acha que faltou um pouquinho disso? Como é que o senhor avalia essa questão? Rodrigo, eu vou lhe dar um dado concreto, certo? No último ano do governo do governador Camilo, foi assinado uma parceria, um convênio entre a Prefeitura de Fortaleza e o governo do estado para financiar pequenos negócios de mulheres, certo? É um programa chamado Nossas Guerreiras. O programa visava investir 50 milhões de reais. Desses 50 milhões de reais, o governo do estado ia pagar 30 e a prefeitura 20. Ou o governo do estado iria pagar os 50. No primeiro mês do governo Elmano, foi cortado esse convênio. O governo do estado simplesmente parou de pagar. Deixou de transferir para a prefeitura 30 milhões de reais. Na verdade, acho que era 50 milhões. O governo Camilo chegou a pagar 20 milhões e o governador Elmano deixou de pagar. Deixou de pagar 30 milhões de reais, um convênio assinado com a prefeitura, sob nenhuma justificativa. Certo? Então, eu lhe pergunto, falta de trato como? Há um convênio em curso, nós estamos executando a política pública, existem as mulheres, estão sendo treinadas, capacitadas, chegou a época delas terem acesso a esse financiamento, que era 3 ou 4 mil reais para cada mulher botar um pequeno negócio no seu bairro, e esse dinheiro não chegou, nunca mais chegou. Ou seja, nós estamos há 1 ano e meio do governo do Elmano, e esse convênio foi descontinuado. Aí eu lhe pergunto, falta de trato, de habilidade? E como o prefeito Sarto pediu várias vezes para estar com o governador Elmano. O governador Elmano o recebeu uma vez. O prefeito Sarto levou esta demanda. Está lá até hoje e não foi resolvido nada. Como é que resolve? Porque assim, o Elmano ele fica até 2026. Pelo menos, né? O que a prefeitura fez nesse caso foi tirar dinheiro de outro lugar para colocar no programa, executar o financiamento das mulheres. Presidente, eu queria sair um pouco aí da gestão do Sarto e fazer uma pergunta para o senhor do campo político da Câmara de Vereadores que o senhor preside. O senhor é responsável hoje pela governabilidade de Fortaleza por ter competência
para, de certa forma, unir os vereadores e o prefeito ter maioria na Câmara e segurança administrativa. Tem sido caro isso? Tem sido difícil? O senhor parece ter a habilidade certa para poder conter o ímpeto, né, de uma geração de oposição dentro de uma casa legislativa que é extremamente complexa. Roberto, o que tem me custado, né, assim, é muita dedicação, né, muito trabalho e muito diálogo, né? Esse é o preço, né? Você perguntar, é caro? Esse é o preço, né? Assim, eu faço isso e não é um preço com sacrifício. O Sarto lhe ajuda Eu faço isso, eu chego já lá. Eu faço isso com muito, porque eu gosto de fazer, certo? Hoje, por exemplo, hoje eu estive na Câmara e recebi no meu gabinete, pelo menos 2, que eu estou me lembrando agora, vereador de oposição. E para conversar, para entender qual é a angústia, entender qual é o problema e ver se de alguma maneira eu posso ajudar de alguma forma. Às vezes não é diferente do que as pessoas podem pensar, não é... Às vezes é uma mão amiga, né? Para ligar para um amigo, rapaz, se existe esse problema, vamos tentar ajudar junto. Então, eu tenho exercido a presidência com muito diálogo, certo? Isso me custa tempo, dedicação, discernimento, confidências, certo? Mas eu faço isso com muito prazer. Na verdade, foi isso que me levou a ser presidente da Câmara. Eu fui líder de governo, né? E ser líder do governo por a essência, os vereadores se queixam de que o Sarto não paga uma emenda nem de governista, nem de oposição. É verdade? Esta questão das emendas é algo que nós vamos ter que tratar já. Eu não sei se nessa legislatura, na próxima. O Brasil tem evoluído, nós falávamos aqui no bastidor. A emenda impositiva, né? O Brasil tem evoluído, você falava até aqui, para dar o crédito ao Roberto, falar que acha que o modelo da reeleição já está se exaurindo e tal. Eu acho também que o modelo parlamentar, o modelo como nós temos hoje do presidencialismo com o parlamento, ele está sofrendo uma mutação. Eu acho que nós estamos caminhando para um modelo aí parlamentarista, eu não sei em quanto tempo isto será amadurecido no Brasil, mas é verdade que o parlamento ganhou muita força nos últimos anos, a modelo do Congresso Nacional, isso foi reproduzido nas Assembleias Legislativas e em algumas capitais já começa a ser reproduzido no Poder Legislativo Municipal. Então nós estamos falando de emenda, que é aquele recurso que o vereador aloca no orçamento e que de fato ele é executado. Nós vamos ter que evoluir nesse debate, Roberto. Hoje a gente tem algumas dificuldades administrativas para pôr isso em prática, né? E isso não é porque é o prefeito Sarto. Sempre foi assim. Foi com o prefeito Roberto Cláudio, foi com a prefeita Luiziane, né? Juracy. Com o Juracy, cumpria e atende melhor aquele que é da sua base, ou que tem um relacionamento melhor e tal. E acho que nós precisamos evoluir nesse debate, nessa construção, né? Voltando para valorizar aqui o diálogo, que é uma marca que eu tenho e quero deixar, eu fui eleito presidente por unanimidade. Votado inclusive pelos vereadores de oposição da direita e oposição da esquerda, porque eu fui líder de governo, do governo Sarto, e exerci essa liderança sempre com muito diálogo, certo? Então, voltando para a pergunta objetiva que você fez, o prefeito Sarto, ele nasce do parlamento, ele foi vereador, foi presidente da Câmara, foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia, então ele entende e compreende muito bem o parlamento, conhece o parlamento, então eu posso dizer com segurança, né, o que eu pude, na verdade, como líder, como presidente, ouvir, mediar, tratar, fez. Mas todas as vezes que eu tive que recorrer ao chefe do Poder Executivo, numa relação cordial, harmoniosa, sempre fui muito bem ouvido pelo prefeito Sarto. Eu vou colocar uma frase de um deputado do PT, líder do PT na Assembleia, que é o Jaci Diniz, que foi seu colega de PDT. Aliás, de aliança, né? PT, de aliança. Ele disse que Fortaleza é uma pocilga, retratando a questão da cobrança da taxa do lixo, que não aconteceu nada depois da cobrança. Como é que o senhor responderia esse ataque do PT ou do líder do bloco do PT na Assembleia? Roberto, esse é o problema de Fortaleza há pelo menos 40 anos. Você sabe quem foi? De todos os prefeitos nesse período, o prefeito ou a prefeita, neste caso, que ficou mais marcado com a cidade mais suja da história desses 40 anos. Maria Luísa. E era de qual partido, a Maria Luísa? PT. Quem era um dos assessores que estava lá junto com ela? De Assis. Então, assim,
Que eu não tô... Essa informação é importante. O de Assis foi assessor da Assis, Maria Luísa, então não já sei se está você acostumado lembra. com lixo. Não sei se você lembra, o de Assis foi assessor da Maria Luísa. O chefe de gabinete da Maria Luísa nesse período era o hoje deputado federal Zé Guimarães. Então a turma é a mesma. Né? Pergunta se o PT lá de Sobral está fazendo alguma crítica ao prefeito Ivo por conta da taxa do lixo. Não. Por que não está fazendo? Porque lá estão aliados. Então a crítica ao Sarto por a taxa do lixo não é pelo desejo nobre de ver a cidade limpa. É porque aqui são oposição e querem tomar a prefeitura. É por esta razão que a crítica existe. Eu posso fazer a sequência? O Roberto tá afiado, viu? Não, olha, eu estava no encontro do G20, eu acho que era o único jornalista lá presente, e falou-se da sucessão em Fortaleza, que interessa a muitos, né, agentes públicos do Brasil e de outros países. E surgiu lá que o Ciro Gomes, o PDT de Fortaleza, ainda não tinha definido quem era o candidato aqui na capital. E veio à tona alguns nomes que poderiam ser, se o Sarto, com o direito que ele tem de ser ou não candidato à reeleição, porque ele é diretamente a pessoa que tem esse direito da reeleição, ninguém pode contestar, mas se ele não quiser, que também é um direito dele, e o PDT não fala nada. Aí surgiram alguns nomes, a volta do Roberto como candidato, E aparecem as pesquisas. aí apareceu o nome dele, do presidente da Câmara. Jovem, inteligente, diálogo, novidade. E que eles diziam assim, o Evandro é candidato porque é um nome novo. Tem 12 anos de política, não sei o quê. Diálogo também tem esse Diálogo, aquele jeitão dele caladão. Presidente de uma casa Me legislativa. permita Não, eu aí, interromper. não, aí eu não, vou completar, depois o senhor fala. Aí disseram assim, ó, por que o André Fernandes tem uma pontinha já de, apesar dessas pesquisas fajutas aí, ele já tem um pedacinho de intenção de voto? Porque ele é uma novidade. O Girão é uma novidade. Enfim. Aí agora eu lhe pergunto, o senhor, se for convocado, não que você tenha interesse, seria um nome novo, esse nome novo, ou tem outros nomes? Roberto, eu acho que, sinceramente, esse tipo de debate que você disse que ouviu em uma roda de políticos, certamente, tem muito mais a ver com a estratégia de querer desestabilizar o PDT e de querer criar entre nós um ambiente de dúvida, certo? Por que o PDT não escolheu o seu candidato ainda oficialmente? Porque vai fazer isso na convenção, ou vai abrir um espaço que é o espaço o senhor acha, então, que o jurídico Sarto... eleitoral correto. Não, pra fazer então o na senhor acha que convenção. o Sarto é pré-candidato à reeleição? Olha, eu vou, no momento oportuno, neste momento que estou falando, que a legislação permitirá, eu vou defender a reeleição do prefeito Sarto. Ok. O prefeito Não, Sarto isso o senhor tem feito. tenho feito e vou fazer, e não topo discutir, não topo discutir qualquer outra alternativa. Ok, agora eu O prefeito Sarto faz uma É um bom gestão prefeito. extraordinária. Faz. Está entregando Concordo. todas as creches que prometeu, a escola de tempo integral, a urbanização dos bairros, entregando reforma e requalificação de praças, postos de saúde. Ou seja, o prefeito Sarto está cumprindo aquilo que prometeu na campanha. Aliás, Nós o prefeito Sarto está com uma desenvoltura muito boa, popular, uma linguagem das Se pessoas. você for olhar, Roberto, todos os indicativos, certo? De melhoria de uma cidade, Fortaleza tem. Todos. É a cidade que mais emprega de carteira assinada do Norte Nordeste, eu já falei aqui. Mais capacita pessoas, que tem o maior orçamento público, que mais investe em educação, que mais investe em saúde pública. É a cidade que tem a maior guarda do Brasil, proporcional à sua população. É a cidade que... Então, por que que... É o maior PIB do Nordeste. Maior PIB. Por que discutir qualquer outra coisa que não seja a reeleição do prefeito Sarto? Não faz o menor sentido do ponto de vista O senhor político acha que isso é eleitoral. conversa da oposição? Não tenho dúvida. É querer criar dentro do nosso partido, querer interferir. Aí eu vejo como uma Pois deixa eu lhe fazer uma pergunta uma querência de interferência Deixa interna eu lhe aí. fazer, por que vocês estão poupando a direita? O Wagner, o
o próprio André, o Girão, vocês querem esse encontro, essa união no segundo turno? Nós não temos poupado a direita. Se você olhar historicamente, os nossos enfrentamentos, eles foram com o Capitão Wagner, que você falou. E nós temos deixado, se temos Mas divergências... o Capitão Wagner está se sentindo abraçado. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Apenas o que, de 2022 para cá, e aí, obviamente, está mais evidente por conta do rompimento de uma aliança que, em nível estadual, nós tínhamos com o PT até 2022. E aí, com o rompimento, se evidenciou, e nós estamos numa tarefa importante de dizer para a população que nós somos diferentes, Roberto. Precisa ficar claro para o cidadão de Fortaleza que nós apartamos e que somos diferentes, porque o cidadão de Fortaleza já sabe, já tem consciência de que nós somos muito diferentes do Wagner, que somos muito diferentes do Girão, que somos muito diferentes do André Fernandes. Isso já está consolidado no imaginário popular. Do Evandro também? E do Evandro, nós estamos fazendo um esforço agora de deixar claro aonde vamos, que somos diferentes do Evandro. O Evandro fez uma opção, o Evandro era do PDT, foi filiado ao PDT a vida inteira, foi eleito pelo PDT a vida inteira e fez uma opção de se abraçar, com o petismo. E obviamente deve ter as razões dele, eu acho que ele cometeu um erro na carreira política dele, mas ele precisa deixar claro que quando ele fez isso, se afastou de nós e nós dele. Então nós precisamos deixar claro que as divergências e as diferenças... Presidente, eu queria só fazer um comentário, eu vou aqui na linha do Roberto, que assim, acho que você foi a pessoa que falou mais claro. Sim. Duas coisas. A confiança do PDT no Sarto como candidato, porque muitas vezes a gente vê, inclusive, lideranças que ficam numa coisa ali, tipo assim, um candidato vai dizer que ele é candidato natural, o Roberto pode dizer. Mas o Roberto não é um quadro do PDT, mas você falou isso muito claramente. E outra coisa foi você passar que vocês são muito, nós, ótimo, não sou filiado. Vocês são muito diferentes de grupos como do Wagner, como do Girão, como do André Fernandes, porque às vezes, inclusive na Câmara, por algumas votações, muitas vezes por conta nesse racha do PDT com o PT, parece que às vezes o PDT caminhou mais à direita e teve até por uma questão de diálogo, de votações com alguns grupos, parecia que estava mais próximo desse grupo. Não, mas você fez mais uma esticadinha na tua pergunta. Lá na Assembleia, os deputados do União Brasil, ok? E do PL, do Bolsonaro, e os do União Brasil, do Wagner, eles estão juntos com os deputados do PDT. Não falam mal do Sarto. Pelo contrário, elogiam. Inclusive, o presidente da Câmara aqui sempre é citado como um quadro importante desse jogo político que está sendo aí, de certa forma, jogado aqui em Fortaleza. Deixa eu lhe lembrar algo, certo? Cidadão aqui de Fortaleza. Roberto Cláudio foi prefeito. O líder da oposição em um determinado momento na Câmara Municipal era o Guilherme Sampaio do PT. Sabe quem era o vice-líder da oposição? O Capitão Wagner. Ninguém lembra dessas coisas, né? É bom relembrar, né? É bom relembrar. E por quê? É porque eles tinham uma proximidade ideológica? Não. Eles se aproximaram porque, naquele instante, estrategicamente, os dois faziam oposição à gestão do Roberto. Então, qual é a nossa posição hoje desse PDT lá na Assembleia com a União Brasil? É uma aliança estratégica porque somos oposição ao governador Elmano. E vamos lá, na democracia é necessário que haja oposição. Então a oposição, para trabalhar melhor, muitas vezes tem que estrategicamente estar perto. Agora, alguém tem dúvida da nossa distância ideológica com o senador Eduardo Girão? Alguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida disso. Do Ciro Gomes, que é o nosso líder do PDT, da divergência e da distância ideológica com o André Fernandes? Ninguém tem dúvida disso. Ou com o Capitão Wagner? Ninguém tem dúvida. Agora, lá na Assembleia, estrategicamente, algumas coisas que são importantes para o Ceará e para os cearenses são debatidas e discutidas juntos. E isso não é só em Fortaleza e no Ceará. No mundo inteiro é assim. Nós passamos agora por uma eleição para o Parlamento Europeu. Você está vendo as composições, partidos de extrema-direita que ganharam força no Parlamento Europeu e estão se aliançando com partidos de centro, para montar um bloco, para estrategicamente discutir algumas pautas que são momentaneamente estratégicas e mais próximas. Presidente, é interessante que a gente fez esse mesmo questionamento ao Elcio, né? E o Elcio, assim,
se for botar aqui no tiratema, a mesma resposta, né? Mas deixa eu fazer um apontamento. Acontece, é isso mesmo, é da democracia e é isso, acontece, né? As pessoas, eu creio que entendem isso. Mas, às vezes, o discurso utilizado por alguns nomes do PDT, eles se aproximam bastante de discursos do Eduardo Girão, nomes que o senhor colocou aqui, né? Do Capitão Wagner e de outros nomes mais à direita. Nesse cálculo que vocês estão fazendo para se distanciar o máximo possível do PT, isso está sendo levado em conta? Esse discurso que às vezes é muito feroz, é muito próprio de figuras que a gente vê que são aliados, são historicamente de direita ou extrema direita? Isso do discurso, Rodrigo, a gente também tem que considerar algo, né? Obviamente, talvez se você for me dar um caso mais específico ou outro, eu posso ser mais objetivo e mais certeiro em comentar uma fala ou outra, algum discurso, a depender do assunto. Agora, quando você fala, por exemplo, na Câmara Municipal nós temos 10 vereadores, Roberto, do PDT, certo? Aí eu vou lhe perguntar aqui, todos pensam da mesma forma? Não. Há divergência muitas vezes entre eu e um outro colega. Tem colegas dentro do PDT que têm pensamentos, opinião sobre determinados assuntos mais à direita, mais à esquerda, menos progressistas. Né? Então isso faz parte da natureza de um partido que é grande. Por exemplo, eu vou falar por mim. Eu sou evangélico, nasci e me criei num lar evangélico. Então tem algumas pautas mais conservadoras, de costumes que fazem parte da minha formação. Então não é porque o PDT é um partido de centro-esquerda que eu também tenho que concordar ou discordar ou me aproximar de um determinado sentimento ideológico ou outro, porque eu tenho as minhas convicções pessoais. Então, imagine que num partido, quanto maior for o partido, mais pessoas ele tiver, você tem também divergências entre nós. Eu posso fazer uma parte aí? Só lhe dizer isso. A deputada Luísa Erundina, que é conhecida no Brasil inteiro, a deputada Erundina dizia assim, Alberto Moreira, partido só é partido porque é dividido. Porque se não fosse dividido, não era partido, era inteiro. Ou seja, o nome por si só já está dizendo, é partido, é divergente, tem pensamentos, De novo, o que nos diferencia, aí só para finalizar essa fala, é o projeto político que nós acreditamos e que nós defendemos. O PDT é o partido da educação, é o partido que investe em saúde pública, é o partido... Então, nesse aspecto, tá certo? O PDT talvez seja um dos partidos, Rodrigo, que tem a maior identidade nacional. Certo? Você olhar para um partido e conseguir extrair dele uma bandeira identitária, ideológica, o PDT é o partido da educação, e isso nós estamos reivindicando, como disse aqui o Delano. Mas esse equilíbrio falta em alguns colegas. É da natureza, do parlamento, da natureza do ser humano. Presidente, para não ser chato e esclarecedor, a pessoa que falou o senhor para mim foi o Ciro Gomes. Ele é um quadro que o Ciro apontou como futuro. Ele sabe o que eu estou dizendo. E eu lhe pergunto, o senhor fala que o PDT é o partido da educação, do trabalhismo, da saúde. O que é que falta ao PDT, por exemplo, de Fortaleza, e à gestão, para que a população capte isso de uma forma que não rejeite o prefeito Sarto? Essas pesquisas, para mim, são fajutas. Mas o ouvido, o ouvir dizer aquela coisa da conversa, porque eu não acho o Sarto, a gestão dele, ruim. Não, ele tem muita entrega e coisas bonitas de ver. Acho que é um dos prefeitos mais realizou. O senhor acha que o que é que está faltando aí para engatar, ou o senhor acha que vai engatar o negócio na campanha? Roberto, para fazer essa análise, a gente tem que pensar um pouco maior, certo? O contexto regional, nacional e mundial que a gente vive. Honestamente, o prefeito Sarto é um prefeito extremamente realizador. Nós estamos falando agora de uma política nova. A gente falava aqui um pouco antes, nos bastidores, Nós estamos falando agora, se você pegar, eu disse isso aqui para vocês antes disso, os deputados mais votados dos estados do Brasil, se você for fazer essa análise,
São garotos de 20, 22 anos, 25 anos, youtubers, que têm uma forma nova de se comunicar, que estão falando coisas novas. Muitas vezes, para nós que ainda estamos na transição, eu tô no grupo de transição, né? Tô da política mais tradicional para essa política nova. Eu tô na transição. Muitas vezes o que eles falam até dói nos ouvidos de ouvir, né? Mas é algo novo. Então nós estamos vivendo esse momento. A Europa passa por isso, o Brasil está vivendo ainda vive a tal da polarização, que está na moda falar nisso, mas é os extremos mais radicalizados, a inserção do celular, das redes sociais. Ou seja, nós estamos vivendo um momento completamente novo. Então, o nosso desafio, e não é só o desafio do PDT, certo, Roberto? Esse é um desafio de todos os partidos mais tradicionais. E essa eleição é a eleição do Instagram, do WhatsApp? Exatamente. O desafio dos partidos mais tradicionais é se comunicar melhor com as pessoas. O senhor está no estúdio aqui Vou dar um do exemplo. Grupo Opinião, que é um estúdio 5G. Né? O projeto todo da rede social. Vou dar um exemplo para você entender bem do que eu estou falando. O João Campos é prefeito de Recife e é de um partido tradicional. O PSB é um partido que existe há 40 anos, um partido super tradicional. Do campo da esquerda. Do campo da esquerda, Como é o PDT? centro-esquerda, né? Fundado ou reorganizado por Miguel Arraes e tal. Mas o João Campos entendeu isso que nós estamos falando e é hoje um dos prefeitos que tem mais ação nas redes sociais. Você sabe o que é que isso significa? Que o João Campos, mesmo, né, com todo o respeito que eu tenho ao trabalho dele lá, que é um trabalho extraordinário de um prefeito jovem, brilhante, ele é uma das promessas para o Brasil dos próximos anos, mas o João Campos não tem 30% da realização que tem o prefeito Sarto aqui, certo? Mas por esse novo formato de se comunicar com a população, que lá ele sacou isso há mais tempo, ele aparece nas pesquisas de opinião com 70% de aprovação, 80% de aprovação. Com Mas certeza ele vocês tem estão de olho nisso 42%, também, né? ele tem 42% no meio dessa aprovação de ser um descendente de Miguel Arraes. Ok. Né? Então ele mesmo tem 30%. Né? Pois é, Aí mas o tradicionalismo puxa ele. Mas aí eu vou lhe perguntar. Aí vamos lá. Eleitoralmente faz bem. Né? Eleitoralmente, aí eu lhe pergunto, se ele fosse um cara não jovem como ele é, se não usasse as redes sociais como ele usa, se fosse para os meios mais tradicionais, será se ele esses 40% que você está me dizendo estariam consolidados? Por quê? Porque nós estamos falando do avô dele, Miguel Arraes, foi o maior político da atualidade do Pernambuco, o pai dele, o pai do João Campos foi Eduardo, foi outro extraordinário governador. Será se só isso bastaria? Será se não teria essa popularidade que você está atribuindo aqui, 40% vem dessa herança? Será que já não teria derretido se não tivesse essa ação? Porque nós temos outras experiências lá em Pernambuco mesmo. A Marília Arraes, que também é descendente do Miguel Arraes, não tem essa popularidade toda. Perdeu a eleição para governador e está lá perdeu a eleição. Ela perdeu o protagonismo para governador, parente dela, né? Está lá no ostracismo, vai ter que votar no João Campos e reorganizar a sua vida para poder voltar à vida pública. Então, assim, eu estou falando isso, esse é o desafio do século, não é só do prefeito Sarto, não é só do PDT. Esse é o desafio para todos os políticos e os partidos mais tradicionais. Esse problema está enfrentando o governador do Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro, que está na transição, mas também está enfrentando, o prefeito de São Paulo está enfrentando muito isso, o prefeito de Porto Alegre enfrenta esse problema, o prefeito de Belém do Pará, que é do PSOL, está enfrentando essa dificuldade, né, de conseguir... Do Pará, o de Belém não anda nem na rua. Então, esse é o desafio do século XXI. Presidente. É a gente ferramentas modernas de comunicação para a gente... A gente está falando dessa questão da renovação, e aí eu acho que assim, uma marca que vai ser dessa eleição... Eu ainda né? tenho uma pergunta para fazer. Eu só fazer Estão me cobrando tempo já. Não, é rapidinho essa aqui. Eu queria que você comentasse uma coisa. Essa eleição vai ser particularmente importante para o PDT, porque o que acontece? Os últimos episódios políticos do PDT do ano passado... da virada do ano passado para esse ano, que teve esse racha, que muita gente saiu do partido. Então, assim, me parece que é um momento também do partido conquistar territórios que perdeu por gente que saiu. E aí a gente volta naquela questão que até o Roberto falou aqui antes da gente começar, que é dessa questão dos ciclos que vão se encerrando, porque assim, ninguém é eterno, né? As novas lideranças vão ter que chegar, novos nomes vão ter que chegar. O que é que o PDT está fazendo? O PDT daqui
nesse sentido, assim, de não virar, que assim, acho que o risco de todo partido grande, todo partido tradicional e todo partido coeso, como já foi o PSDB, é ele se desmanchando. O PSDB hoje não é o que ele foi antes, né? Assim, o que é que o PDT faz para ele não virar, de repente, ele não passar, nem virar, né? Porque o PSDB acho que está em recuperação, mas para ele não virar, ele não passar pelo PSDB que passou, por exemplo. Olha, eu diria, sem querer ser presunçoso, eu diria que as eleições mais importantes da história do PDT foi a de Leonel Brizola em 1989 para presidente da República e a reeleição do prefeito Sarto em 2024. Por quê? Porque nós estamos nesse ponto da curva, nós estamos dobrando a esquina. Ou seja, o prefeito Sarto é o prefeito mais importante do PDT e digo sem medo de errar e com muita convicção, é o prefeito mais realizador do Brasil. Então, garantir a reeleição do prefeito Sarto é garantir a sobrevivência do PDT, certo? Para que a gente consiga sobreviver a isso que eu acabei de falar, essa transformação do formato de comunicação e a gente, de curto prazo, se reinventar como chegar no eleitor. Esse é o maior desafio do ponto de vista político-partidário. Eleitoralmente falando, essa eleição ela é tão importante quanto para o PDT como foi a eleição de 89 para o Brizola. Eu Bem vou claro. lhe fazer uma pergunta de despedida. Quem é que o senhor acha que estará no segundo turno da eleição de outubro em Fortaleza? O senhor tem informações privilegiadas que nós não temos. Roberto, eu vinha comentando sobre isso no carro. Mas o senhor sozinho, pensando em público ou só... Pensando com a equipe aí. Ah. Comentar política, né, não deveria ser uma tarefa dos políticos, porque nós somos atores, né? É bom você comentar Mas jogo o senhor de futebol. que senta com o Sarto, que tem a pesquisa interna... Um comentarista de futebol, Se fosse um bolão. ele se fosse um bolão. tá como espectador. Tem lá os jogadores jogando e o comentarista tá por fora olhando. Quando você está em campo, a sua opinião ela é tendenciosa porque você acha que o seu time ela é sempre melhor. Agora, aí eu vou responder objetivamente. Pelo que eu tenho andado na rua, pelo que eu tenho conversado com as pessoas, pelo que eu tenho conversado com algumas lideranças políticas, eu tenho certeza que o Sarto estará no segundo turno. Quem será o nosso adversário? Não sei. Mas o Sarto, pelo trabalho, né, pela garra, pela realização, por Mas o todo senhor não o tem nem conjunto assim da obra. uma aposta. expectativa? E uma preferência. Quem é o melhor adversário? Sinceramente, Quem não. seria o melhor adversário? Também não gostaria de escolher, né? Ninguém Melhor seria escolhe ganhar no primeiro turno, né? adversário. O melhor seria ganhar no primeiro turno. Ninguém escolhe adversário. Né? Eu acho que todos os adversários nossos, eles têm fragilidades muito evidentes. Né? André Fernandes está começando a vida pública dele, não tem experiência no executivo, eu acho que tem muito a amadurecer. O Wagner, eu acho que vem desidratando, carece de uma proposta nova para a população, assim, não é algo que possa surpreender o cidadão de Fortaleza. O Evandro, do PT, o PT não tem dado resposta aos problemas da cidade nesses 10 anos que o PT governa o Estado, não tem nada do governo do Estado em Fortaleza que justifique ou que ampare o PT pedir voto ao eleitor de Fortaleza, né, se apresentando como solução para os problemas da nossa cidade. O senador Eduardo Girão, esse eu tenho críticas até mais duras, eu acho que foi um senador muito aquém do que o Ceará merece. Então, ir para Fortaleza ainda muito mais distante, né? Não tem conexão com as pessoas e com a vida da cidade. Então para o senhor, o Sarto é um sorvetão que não vai... Não, é claro que, como eu disse... Não vai derreter? Eu estou jogando desse time, né? Então, eu acho que, pela obra realizada, por os compromissos cumpridos, né? E por a força que o PDT tem em Fortaleza, acho que o Sarto estará no segundo turno, né? Acho que a avaliação do governo, o que tem sido feito, a força do partido... Mas aí quem é que derrete menos? O senhor diz que o Wagner está derretendo, o outro não tem experiência, o outro... o senhor tem um discurso duro. Roberto, o eleitor nesse momento, poucos. 22% só estão pensando na eleição. Muito É difícil dar essa opinião. Sinceramente, não é porque eu não queira, não. Não, mas porque o senhor é do núcleo duro lá do Sarto, Ciro, Roberto e tal. E o senhor tem informação que nós não temos, que são as pesquisas realmente
feitas num campo Eu vou lhe a dizer partir diferente. de sondagens de gestão. Eu vou lhe dizer diferente. Nós estamos nos preparando e preparados para disputar com qualquer um no segundo turno. Para discutir projeto. Né? Aqui não é para fulanizar a disputa. Não é o João contra o Manel. É para discutir projeto. Certo? O que é que o Sarto e o PDT têm concretamente para apresentar e para prometer? Isso nós estamos preparados. Nesse ponto de vista, nós estamos preparados. Tem uma frase do seu amigo Ciro que é contundente. Ele disse assim, quando foi lançado o Roberto Cláudio para prefeito a primeira vez e o Camilo. Quando nós mostrarmos as realizações na televisão no horário gratuito, a eleição é outra. E o senhor diria isso do prefeito Sarto? Diria porque é isso que interessa ao cidadão. Nós estamos falando agora, e você acabou de dizer, 20% da população está preocupada com a eleição. 20% da população está parando para discutir sobre isso, porque as pessoas estão em busca do trabalho, da faculdade, atrás de pagar a conta, criando os filhos. Essa é a vida das pessoas. Então as pessoas estão preocupadas com isso. Muito pouca gente está preocupada com a eleição. Quem se preocupa com a eleição nesse momento são os políticos e a imprensa, porque é a nossa ferramenta de trabalho. Então, eu não tenho dúvida, quando o cidadão parar para discutir política, para ele escolher um candidato e nós mostrarmos as realizações para o cidadão, dizermos a ele qual é a nossa pretensão para o segundo mandato do prefeito Sarto, eu não tenho dúvida que o Sarto é o melhor candidato de todos esses que eu falei, que tem mais consistência, que tem mais entrega e que tem mais a prometer. O senhor acha que a campanha eleitoral será com esses pré-candidatos que estão aí ou teremos mudanças? Olha, essa é uma outra pergunta difícil, de responder, porque aí você está me falando também de outros partidos. Isso. Eu não tenho, sinceramente, não tenho ideia do que é o que passa na mesa de discussão do PT ou do Partido Novo. Ou a direita, PL, a direita quer tirar o Wagner da disputa. Acha que ele deve apoiar o candidato do PL, o senador Girão? Por compensação política do passado. Eu vou dar uma opinião como democrata. Eu acho que, numa cidade como Fortaleza, quanto mais candidatos nós tivermos, mais o eleitor ganha. Certo? Então, quanto mais gente estiver disputando, apresentando suas propostas, conversando com o cidadão, mais opção o cidadão tem, mais rico fica o debate. Então, para a democracia de Fortaleza, do Ceará, do Brasil, quanto mais candidatos nós tivermos, melhor. Essa é a minha opinião como democrata, Se assim, a gente via essa retirada de candidato, querer fazer uma candidatura única, não sei o que, a gente via isso no tempo dos coronéis. No interior do Ceará era mais comum. Mas hoje, nos dias atuais, eu acho que não temos ambiente para isso. Então, quanto mais candidatos nós tivermos, mais... Para encerrar a minha participação aqui, que eu estou tomando muito tempo deles, o senhor acha que o PDT elege 10 vereadores? Acho que elege mais. Pelos nossos cálculos aí, nós vamos fazer uma bancada entre 12 e 14, a depender do cenário de outros partidos, a depender de alguns números, que a gente só consegue ter certeza quando as urnas forem abertas, mas pela o nosso trabalho, a nossa meta é ficar em 14, entendendo que num erro de cálculo aí a gente pode eleger 12 vereadores. Porque falam que já tem 12 vereadores eleitos, não do PDT, sim, Só o senhor, do PDT seria só o senhor, o Elpidio, irmão, Rapaz, não tem ninguém eleito, Não, esse é um grande... O sobrinho do Roberto Pessoa, Enê, o neto do Roberto Pessoa. Neto, eu não conheço. Também a Olga seria eleita. Isso é a aposta dos políticos, não tem ninguém eleito, assim... quando eu falo assim nesses números, é balizado em quê? Aqui não é tentando adivinhar o futuro. Aí o Adail Júnior disse, eu tô dentro dessa lista. Claro que todos vão querer estar, todos querem ficar na lista. Quando eu faço essa perspectiva do PDT, é muito baseado nas últimas eleições. Em 2016 o PDT elegeu 11, em 2020 elegeu 10. Eu acho que nós reforçamos o time, a legislação mudou, então eu acho que é bem razoável falar entre 12 e 14. Dizem que o Ronaldo Martins e o senhor vão disputar o título de mais votados. O senhor acha que tem mais alguém
disputa entre o senhor e o Ronaldo? Não, eu não sei se eu tô nessa disputa com o Ronaldo, não. Eu tenho... Não, porque o senhor está sendo colocado pelo PDT como um puxador de voto que vai levar mais 2 ou 3 vereadores juntos. O senhor acha que é um exagero isso? Não, eu tenho trabalhado, Roberto, eu acho que as pessoas também são muito generosas comigo, né? Em 2016, eu tive 5.107 votos. Em 2020, eu tive 11.552 votos. Eu mais que dobrei a minha votação, cresci a minha votação em 130%. Eu já atribuo isso e devo isso e sou extremamente grato ao povo de Fortaleza por isso. Então eu acho que se coloca que eu vou dar um novo salto de crescimento de voto, muito olhando para essa história do passado, né? Mas voto não é fácil de conquistar, nós estamos trabalhando, estamos conversando com as pessoas. Mas quem acompanha o senhor está na Messejana, está aqui no aeroporto, está na Granja Portugal, está lá na Caucaia, perto da Caucaia lá, no Antônio Bezerra. Na Caucaia não, na Caucaia não. No Antônio Bezerra, aqui na Aerolândia. Na Aerolândia, então o senhor está quase que morando lá. Aí, esse desafio do voto, o senhor acha que terá, de certa forma, a mudança do perfil da Câmara, do fim do vereador de bairro, por exemplo? Eu acho que nós estamos a Câmara está dentro dessa mudança e dessa transformação que eu acabei de falar. O vereador de internet? O vereador de internet, o vereador de pautas mais nacionais, vereadores que discutem mais atuação partidária, mais política, embora eu acho que em Fortaleza e nas cidades, especialmente do Nordeste, nós nunca deixaremos de ter vereador do bairro que vem lá da comunidade. Mas acho que nós estamos tendendo, né, como eu disse, a gente precisa estar antenados, todos nós, inclusive a imprensa, para esse novo formato de fazer campanha, de fazer política e dialogar com o cidadão. Isso vai dar uma mudança no perfil da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, do Ceará, e nós vamos ter isso no Brasil. Nós acabamos de ver isso na União Europeia para a eleição do Parlamento Europeu, essa tendência, e nos Estados Unidos não é novidade, isso já vem acontecendo há algumas eleições. Então a América Latina ainda ficou um pouco preservada disso, mas nós não estaremos longe disso dos próximos anos. Delano, só para eu encerrar, não vamos falar mais nada. Eu queria perguntar para o senhor, eu escrevi um texto... pergunta fácil. Eu escrevi um texto sobre o tamanho do senhor na política de Fortaleza. Não sei se o senhor chegou a ler. Li, agradeço demais. Mas quantos vereadores, suplentes e novas lideranças estão acompanhando o senhor nesse projeto da reeleição do Sarto? Hoje nós temos uma base de 25 vereadores. Se nós fizermos aí ampliar esse, como você me perguntou, para suplentes e tudo, nós temos hoje 9 partidos aliados do prefeito Sarto, praticamente todos com as suas chapas completas, com lideranças e tudo. Então nós temos hoje aí um time que se aproxima dos 400 candidatos para disputar as eleições, né? Aí, obviamente, tem vereadores de mandato, suplentes bem votados que exerceram ou estão exercendo na Câmara um mandato de forma temporária, lideranças menores de bairro, de categoria, ou seja, há um grupo muito eclético, né? Mas é um grupo que eu mesmo tenho apostado muito, que será muito importante nessa recondução. Vocês estão sofrendo assédio da turma do Evandro, do time do Evandro? Ou isso não é verdade? Olha, eu não sei se a palavra assédio seria a melhor palavra, né? Mas há uma disputa hoje, disputa dura, né? Nos bairros isso é muito claro. Se você andar e começar a perguntar, as pessoas estão sendo levadas a todo instante para conversar um lado, do outro, não sei o que e tal. E isso, em certa medida, atrapalha o planejamento de todos que vão participar da eleição, mas faz parte do jogo, né? Eu entendo também como algo natural, faz parte da democracia. Nós temos que ser mais inteligentes, mais espertos, se comunicar mais com o cidadão, deixar algumas questões de lado, né? Procurar chegar mais perto do eleitor, assim, diminuir assim, as variáveis, né? Aí é uma estratégia, cada partido tem a sua. Nos bairros eu acho que o nosso papel é se comunicar mais com o eleitor, direto com o eleitor. E aproveitar e já deixar o convite também para o senhor vir aqui
mais vezes, né? Em outra oportunidade. Virei com o maior prazer. Falei demais, né? Não. Por essa Não, estratégia se que o senhor quiser, ainda tem mais. Tem mais, né? Não, ficaram umas 5 perguntas de fora, né? Ainda tem tá CPI, ainda tem, enfim. Eu volto aqui, me comprometo aí, Rodrigo, Delano. É porque a gente ia perguntar também da CPI. 3 CPIs. Aí eu te outra Ano vez, né? eleitoral, né? Mas fica o convite já para Prometo que eu retornarei. E um convite breve, Pra falar né? mais. Pô, à disposição. quer agradecer demais a sua participação aqui. Eu acho que foi muito esclarecedor. E eu acho que, assim, muita coisa pra gente trabalhar ao longo da semana e pra próxima semana também. A gente vai mexer os pauzinhos aí, investigar algumas coisas. E é importante também para as pessoas acompanharem. Mas agradecer demais a sua participação. E mais uma vez fica o convite para uma próxima oportunidade. Olha, eu que agradeço. Como eu já disse, a opinião é de fato um veículo de comunicação muito respeitado, né? Então eu vim aqui falar um pouco sobre o nosso trabalho na Câmara, sobre política, sobre eleição. Para mim é um momento rico, né, de prestar conta com o cidadão. Eu quero agradecer demais vocês, Roberto Moreira, que é aqui o presidente do grupo. Estou à disposição. Na hora que quiserem eu volto aqui. Com a alegria do Eu sou um pobre jornalista. E é isso, fica o convite aqui para uma próxima oportunidade também. Esse programa completo você acompanha nas nossas redes sociais, no YouTube. Toda a repercussão dessa conversa também a gente vai deixar disponível no nosso portal de notícias, nas nossas redes sociais. E é isso, fica ligado, tem muito mais coisa por aí. Aqui, ó. E no jornal.